Olá, boa tarde, boa noite e bom dia para você. Eu quero falar para você sobre essa questão aqui bem interessante. Indique entre as opções abaixo, né? Qual desses cruzamentos pode ser usado para estabelecer se dois genes estão associados um com o outro? Dá uma olhada aí, vê se você sabe. Você sabe? Se você souber, continua nesse vídeo mesmo assim. Se você não souber, vem comigo que eu vou revisar algumas coisas e vou te explicar por que a resposta do exercício é... Depois a gente chega nela, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês, primeiro de tudo, é o seguinte. Eu faço uma pergunta aqui. Eu vou desenhar aqui um par de cromossomos, tá? Vamos supor que eu estou dentro de uma célula, tá? E eu vou desenhar aqui um par de cromossomos. Vamos supor que esse aqui seja o par de cromossomos número, sei lá, número 10. Estou chutando aqui um par de cromossomos número 10. Se você tem esse par de cromossomos, tem aqui algumas regiões deles que são especializadas em características muito particulares. Por exemplo, essa região aqui, essa região aqui, ó, que eu vou marcar em verde, pode ser que ela seja relacionada, aqui, ó, aqui tem o código para produzir uma característica. Vamos supor que aqui a gente está falando de uma região dele que faz aí as características para cor de cabelo. Tá? Vamos supor que em uma outra região desse cromossomo, nós temos um trecho aqui dele, que você vai lendo as bases nitrogenadas, e esse trecho ensina aí a receita para quê? Ele ensina a receita para produzir hemoglobina. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta muito importante para você. Esse conceito tem que estar claro para a prova, porque cai nas alternativas. Eles exploram muito esse conceito e a minha pergunta é: você que está atrás desta tela possui os mesmos genes de quem está falando por trás deste microfone? Você tem o mesmo gene que eu? Os mesmos genes que eu? Me diga se sim ou se não. Se a sua resposta foi não, você não tem exatamente os mesmos genes que eu, você está errado, você está errada. Eu, infelizmente, tenho que te dizer que você tem os mesmos genes que eu, tá? Porque nós somos da mesma espécie. E a prova cobra isso de inúmeras maneiras. Então, assim, eu e você possuímos os mesmos genes. Por quê? Porque é o seguinte, você tem um gene para cor de cabelo. Eu também tenho. Você tem um gene para hemoglobina. Para o formato dela. Eu também tenho. Ah, você tem um gene para, não sei, para fazer a válvula do coração. Eu também tenho. Você tem um gene para o tamanho dos seus dentes. Eu também tenho, tá? Então, nada de você querer falar que você tem genes diferentes dos meus. Você tem os mesmos genes que eu. E o que é um gene, gente? Um gene, ele é o quê? Ele é uma sequência de bases nitrogenadas, tá? Bem grande. Enfim, e essa sequência, quando lida aí pelo seu maquinário, RNA polimerase e tal, vai ser transcrita, vai ser transformada em proteína e vai ser transformada numa coisa que poderá ser expressa, tá? Outra coisa que eu quero falar é que existem regiões de genes, são genes aqui, que eles têm função, tá? Eles têm uma função, mas essa função deles não é traduzir uma proteína, tá? Como assim? Esses genes que eles apenas têm função e que eles não são usados para fazer tradução de proteína, a gente chama de genes não codificantes.
tá? Às vezes, a função dele é uma função estrutural aqui no cromossomo. Às vezes, ele tem uma função de estar ali para que alguma coisa o encontre e interaja com o cromossomo. Enfim, esses genes possuem função, mas nem sempre eles são codificantes. Se eles não são genes que são traduzidos em proteínas, eles são genes não codificantes. Agora, a cor do cabelo aqui vai ser produzida uma proteína e essa proteína vai dar a cor no seu cabelo. Então, esse gene aqui é um gene codificante. Então, se a prova perguntar, todos os genes codificam uma proteína, você vai falar que não, tá? Não é verdade, porque existem genes não codificantes. Outra coisa, existe um gene que vários genes, né, que eles servem para várias coisas. Por exemplo, para cor de cabelo, mas também pode servir, sei lá, vou inventar aqui. Estou inventando, pelo amor de Deus, eu não conheço o mapa dos genes onde que está cada um, tá? Eu sei de alguns poucos exemplos. É que eu vou inventar. Um é para cor do cabelo e outro é para, sei lá, para o tamanho da orelha. Então, estou supondo aqui que o mesmo gene faz duas funções, tá? Então, isso pode acontecer também. Só estou aproveitando para fazer uma revisão. Mas vamos voltar. Se em algum momento todo mundo tinha o cabelo preto e de repente, na hora que foi duplicar o DNA, deu uma mutação aqui em alguma dessas bases nitrogenadas, surgiu aqui uma sequência diferente da normal. Quando surgiu uma sequência diferente da normal, nós começamos a ter uma variação dessa sequência de genes, dessa sequência de bases nitrogenadas desse gene, sendo propagada para as outras gerações. E vamos supor que essa mutação nesse gene da cor do cabelo produziu uma nova variante do gene da cor do cabelo. Essa nova variante do gene da cor do cabelo a gente vai chamar de um novo alelo, tá? Então, o que é o alelo? O alelo é uma variante de um gene. Se eu tenho o gene da cor do cabelo, eu tenho um alelo para o cabelo preto, eu tenho um alelo para o cabelo ruivo, eu tenho um alelo para não produzir pigmentação, ou seja, para o cabelo ser branco. Então, isso são alelos. Alelos são variações possíveis que podem ter naquela sequência, tá? Essa sequência aqui tem o significado de produzir cor de cabelo, por isso é um gene. E esse gene pode ter várias variantes. Mas o meu gene, tá? Cabelo castanho, é o mesmo gene do seu cabelo ruivo, do seu cabelo loiro, do seu cabelo escuro, tá? Então, muito cuidado com essa definição, tá? E aí os alelos, eles são várias sequências, né? Eu posso inventar aqui que a gente está falando de um gene e esse gene possui dois alelos. Dois alelos de um gene. Então, vamos supor que aqui é o alelo que faz o cabelo preto. E aqui é o alelo que faz o cabelo ruivo. Eu estou inventando, tá, a sequência ali. Ruivo. E aí, o que acontece? O que os geneticistas falam? Eles falam que o cabelo preto eu vou chamar de alelo A. E o cabelo ruivo, eu vou testar, vou fazer vários cruzamentos entre os indivíduos para ver se quando ele aparece aqui, ó, vamos supor que aqui tem o alelo preto e aqui o alelo ruivo. Quando eu olho para o cromossomo assim, para o par do cromossomo, eu estou vendo aqui
Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Vou colocar do lado esquerdo o que veio do pai, do lado direito o que veio da mãe, tá? Vamos supor que a mãe doou para essa pessoa aqui o alelo ruivo. O pai doou o alelo preto. E aí, uma pessoa foi estudar, um geneticista foi estudar isso aqui. E aí ele queria entender se quando eu tinha tanto o alelo ruivo quanto o alelo preto, misturava os dois, se um sobressaía, tá? Se tinha dominância entre um e outro. E vamos supor que essa pessoa fez esse teste e viu que quando aparece os dois assim, do jeito que está aqui, a pessoa tem um alelo em um cromossomo para o cabelo preto, um alelo em outro cromossomo do gene da cor do cabelo para ser cabelo ruivo, só que a pessoa manifesta apenas cabelo preto. Então aqui vamos dizer o fenótipo cabelo preto. Fenótipo cabelo preto. Se dominou a característica do cabelo preto em cima do cabelo ruivo, esse geneticista ele vai pegar e vai falar assim, então o cabelo preto é um gene dominante. E ele tem uma dominância completa em cima do cabelo ruivo, porque quando apareceu os dois em um ser vivo, se manifestou só o cabelo preto. Então, ele chamou esse aqui de recessivo e deu a letra Azinho. Tá? Então, o que é o recessivo? É quando a pessoa tem naquele lugar lá do DNA, naquele gene, essa sequência aqui. Tá? Só estou dando um exemplo. O que é o azão, o que é o azinho que a gente vê. E, bom, mas ele poderia ver também que a pessoa tinha o cabelo, alguns fios de cabelo seriam pretos, alguns seriam ruivos. Bom, aí o preto está dominando e o ruivo também está dominando. Então, isso aí é uma codominância, tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui, você pode ir anotando esses exemplos para fazer essa sua revisão, tá? Eu poderia ter a mesma situação aqui genética, né? A pessoa tem um alelo preto e tem um alelo ruivo. E nasce um fio de cabelo que é uma mistura da cor ruiva com a cor escura. É como se fosse um ruivo mais escuro. E aí, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que houve uma dominância incompleta, porque o caráter cor foi um caráter intermediário entre as duas características possíveis. Quando eu tenho dominância incompleta, eu tenho um caráter intermediário sendo expressado, tá? Então, são essas as situações. Então, eu falei dominância completa. A pessoa tem os dois, mas o cabelo fica preto, tá? Essa é a dominância completa. Eu vou representar azão, azinho daquele jeito. Agora, codominância. Vai nascer alguns fios pretos, alguns fios ruivos. Os dois vão dominar de maneira igual, né? De maneira que não se misturam, mas que os dois se expressam. E agora? Nasceu a pessoa com esse genótipo aqui, só que o fio de cabelo nasce uma mistura de ruivo com preto, assim, um fiozinho que é pigmentação, é uma mistura de ruivo com preto. Então teve um caráter intermediário, um fenótipo intermediário, isso aí significa dominância incompleta, tá? Só aproveitando aqui fazer a revisão disso. E a gente está falando em cromossomo, gene que veio do pai, gene que veio da mãe. E eu vou usar esse mesmo esquema nosso aqui, eu vou apagar as partes que não nos interessam, porque eu vou para a resolução daquele exercício. E para falar da resolução daquele exercício, eu vou precisar falar sobre dois genes que estejam no mesmo cromossomo, tá? Então, eu vou usar esse nosso esquema aqui, vou usar o gene da cor do cabelo, vou usar o gene da hemoglobina ali, para produzir hemoglobina. E, vamos lá. Bom, o que a gente pode ter aqui acontecendo? A gente pode ter essa situação. O gene aqui, vamos pensar, o que veio do pai é esse, vamos pensar esse azul aqui. O que veio da mãe é esse vermelho aqui. Quando a gente vai produzir gametas e a gente vai passar pelo processo de meiose,
a gente passa pela duplicação desses cromossomos, que eles estavam aqui, esses dois que eu estou colocando um quadrado, um retângulo em volta, eles estavam um ao outro em formato de par. E aí eles vão ser duplicados. E quando eles são duplicados, eles ficam nessa forma de X, tá? Então, esse cara aqui, vamos supor que veio do pai. Tá, ele foi duplicado aqui agora. Esse cara aqui, vamos supor que ele veio da mãe. E aí o que acontece? Eu estou estudando aqui dois genes. Um gene que está aqui, um gene que está aqui também, tá? E aí, vamos dar nome para esses genes? Gene A e gene B? Pode ser? Ou vamos deixar as cores, né? Laranja e verde. E aí é o seguinte. Vamos dar o nome aqui. Esse aqui é o gene Azão. Esse aqui é o gene Bzão, tá? E a gente tem uma mãe aqui. E essa mãe, ela é um Azinho. Aqui. E um Bzinho aqui. Tá? Então, aqui um Azinho. E um Bzinho. Nesse caractere aqui. E lá do outro lado, o que, que nós temos? Aqui nós temos... vamos supor, né? Vamos supor, não. É um cara... Deixa eu só ajeitar aqui. Ele está duplicado, né? Então, aqui a gente vai ter Azão e Bzão. Ele é igual, né? A cópia, porque ele foi duplicado. Então, aqui a gente vai ter Azinho e Bzinho. E aí, o que acontece? Lá na meiose, se você lembrar bem da meiose, você sabe que vai ter uma etapa de crossing over. Pode haver essa etapa de crossing over, em que dois cromossomos homólogos cruzam as suas pernas e trocam pedaços, né? E se você troca esses pedaços, o que, que você vai ver no final? Bom, primeira coisa, gente, se você trocou os pedaços, é importante você lembrar que esses caras do canto aqui, eles ficam intactos, né? Eles não mudam nada, esses caras do canto. Então, eu vou começar por esses carinhas do canto, ó. Então, o azul continua sendo um Azão-Bzão, esse cromossomo, né? Então, ele continua sendo aqui um Azão nessa parte e um Bzão nessa parte. Já vamos marcar tudo aqui, né? Azão e Bzão. Então, aqui, Azão, Bzão. E aqui um Azinho, Bzinho, a mãe, né? Continuaram igual. Mas os caras que trocaram os braços de cromossomo entre si, olha só. Esse A aqui, ele não foi trocado. Ele continua lá. Então, ele continua aqui um Azão. Esse Bzão aqui, de baixo, ele foi trocado com o Bzinho. Então, ó, o Bzinho veio para essa perna aqui, o Bzão veio para essa perna aqui, tá? E aí, o Azinho continuou aqui normal, não foi trocado. Então, o Azinho aqui continua normal, tá? Então, pronto. Com isso, a gente vai ter, lá no final da meiose, você vai ter, primeiro, anáfase 1, o que vai acontecer? Você vai ter a separação dos homólogos aqui, ó. Isso aqui é a anáfase 1, separou os homólogos. Lá na anáfase 2, cada um desses homólogos será separado. Na anáfase 2, as cromátides irmãs serão separadas, né? Os homólogos já foram separados. E aí você vai ter a geração de 4 gametas. Então, saindo daqui, né? Você vai ter do pai um gameta normal, um gameta com a perna trocada. Da mãe você vai ter o quê? Vai ter um gameta com a perna trocada e um gameta normal. Então você vai ter 4 gametas onde esse cromossomo aqui veio parar, né? E aí, se você for ver bem a característica desses cromossomos como ficou, ó, esse aqui ficou Azão Bzão, esse aqui ficou Azão Bzinho, esse outro aqui ficou Azinho Bzão, esse outro aqui ficou Azinho Bzinho. Eu estou só copiando
lá de cima, tá? E olha só que interessante. Por conta disso, eu gerei uma variabilidade genética grande, ó, porque eu vou ter de gametas aqui para os genes A e B as seguintes possibilidades: Azão, Bzão, ou um gameta Azão, Bzinho, ou um gameta Azinho, Bzão, ou um gameta Azinho, Bzinho, tá? Só que é o seguinte aqui, se eu fizesse isso, se fazer essa separação antes aqui, eu teria só gametas assim, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Eu teria só Azão, Bzão ou só Azinho, Bzinho. Eu teria só esses caras aqui, ó, vou grifar eles em amarelo. Esses que eu tô grifando em amarelo é quem eu teria se não tivesse havido esse troca-troca das pernas aqui. Então, esses caras que eu tô pintando de amarelo, eu vou deixar uma legenda aqui, eles são os gametas não recombinantes, porque não teve recombinação, não teve crossing over, tá? Os outros gametas ali, bom, vamos pintar aqui conforme a legenda, os não recombinantes, tá? Agora, os outros gametas ali, eu vou pintar de azul aqui, ó. Eles são gametas recombinantes, eles só têm essa característica porque houve troca dos braços ali dos cromossomos e eles são diferentões, tá? Então, esses aqui vão ser os os recombinantes. Então, esses aqui são recombinantes. Esses não recombinantes, por eles serem iguais ao que tem nos pais, eles podem ser chamados também de parentais, tá? Gametas parentais. Gente, e é isso aqui que faz com que você seja do seu irmão, diferente do seu irmão, diferente da sua irmã, em características de alelos. Senão, todos os gametas do papis e da mamis iam gerar só com a mesma composição de gene. Agora imagine todos os 23 pares de cromossomos que a gente tem, esse crossing over acontecendo, né? Na verdade são 22 autossomos que nós temos ali. Imagine isso acontecendo, olha quanta combinação diferente de genes que pode ter porque existe crossing over. É isso que faz um irmão ser diferente do outro, tá? É bem interessante, né? E não só isso, né? Isso é uma das coisas que dá a variabilidade genética. A gente também tem a segregação independente dos homólogos, que dá uma variabilidade genética bem grande. Então, também responsável aí por fazer a variabilidade na geração dos gametas. Só que é o seguinte, gente, isso aqui, essa relação entre um gene A e um gene B, deles terem esse troca-troca, essa variabilidade entre um e outro, é o que a gente chama de genes que estão ligados um ao outro, tá? Porque eles estão no mesmo cromossomo. Se esses genes estivessem em cromossomos diferentes, eles se segregariam de uma maneira diferente. E aí, nesse caso aqui, ó, todas essas possibilidades aqui não existiriam, tá? Não existiria esses recombinantes. E aí o que acontece? Vamos supor que eu tenho duas características que eu estou estudando. Eu estou estudando uma característica que é... Bom, deixa eu pensar aqui uma coisa que um gene nos diga. O tipo sanguíneo. Na verdade, eu vou pensar aqui só no fator RH. Pensar se é RH positivo ou RH negativo. E eu estou estudando aqui também, vamos supor que eu tenho um motivo para isso, né? A cor do cabelo. Então, se é preto ou se é branco. Tá? Vou fazer assim para simplificar. E aí, vamos supor que esse do RH positivo ou negativo, eu vou chamar do gene azão, tá? Se for positivo, azão, né? E azinho. E o cabelo ser preto ou branco, eu vou chamar de Bzão e Bzinho,
tá? Só que eu quero entender se esses caras aqui estão ligados um ao outro ou não. E para eu saber se esses genes... Então, aqui ó, é o gene 1 e o gene 2. Eu quero entender se eles estão no mesmo cromossomo, porque se eles estiverem no cromossomo, eles são genes em linkage, tá? Genes em linkage, genes que estão ligados, tá? Genes que estão associados. Um gene associado é um gene que está no mesmo cromossomo. E quando eu falo em gene, não é alelo. Eu estou falando que tem gene da cor do cabelo e gene aqui, ó, do fator RH, que está no mesmo cromossomo. Não importa se é positivo, se é negativo, o gene da cor do cabelo, eu quero entender se ele está em linkage, se ele está associado ao gene do fator RH. E para eu descobrir isto, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cruzamento teste. Tá? Então, se você quiser descobrir se um gene está ligado ao outro, você vai fazer um cross test, um cruzamento teste. Tá? E, gente, o conceito de cruzamento teste é, na verdade, um estudo que você vai cruzando vários indivíduos, vai obtendo aí conclusões sobre isso, e o cruzamento teste pode te dar. Quanto mais indivíduos você cruzar, melhor para você tirar a sua conclusão. E, na verdade, era cruzamentos teste que o Mendel fazia, tá? E o cruzamento teste vai te dar uma certeza aí se o gene está ligado ou não um ao outro, tá? Então, na verdade, aqui, eu quero que você pare um pouco de pensar em genes em linkage, que eu comentei que linkage é a mesma coisa de estar associado, tá? É o mesmo conceito. Eu quero que você venha aqui e só pense em cruzamento teste, porque eu preciso contar para você uma história sobre os cruzamentos teste. Na verdade, gente, cruzamento teste é uma ferramenta que eu posso usar para tirar outras conclusões, não só essa que eu contei para vocês aqui. E que outras conclusões são essas? Bom, vamos supor que eu tenho aqui, de novo, vamos supor que eu tenho uma pessoa que tem o fator RH, tá? Vamos supor que eu peguei um indivíduo aqui, fator RH, tá? E eu testei o sangue dele. E esse cara aqui é um cara que tem o fator RH positivo no sangue dele. A gente sabe que o RH positivo, ele é uma pessoa que tem o fenótipo dominante. Tá? Lá na célula dessa pessoa aqui, se eu for dar um zoom bem grande no cromossomo onde está o gene do fator RH, ó, eu vou ver, na verdade, dois cromossomos. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Os dois são homólogos. E aí aqui eu vou ter o bendito fator RH. E esse fator RH, eu sei que se esse cara aqui é RH positivo, algum desses dois aqui vai ter o RH positivo, tá? Vamos pensar assim, ó. Se for azão, ele é RH positivo. Se for azão alguma coisa, ele também é RH positivo, né? Se for azão, azinho. Se ele for azinho, ele é RH negativo. Bom, então eu sei que esse cara aqui tem um fenótipo dominante e o genótipo dele vai ser azão alguma coisa. A gente não sabe se ele é um azão ou se ele é um azinho. E aí, como que eu descubro isso? Eu faço um cruzamento teste, tá? Aí entra o cross test. Na verdade, tem dois principais. Vou colocar o primeiro aqui, que é esse que eu estou mostrando, e o segundo que tem a ver com a história que eu estava contando agora há pouco, que eu já vou recapitular para você. Então, um tipo de cruzamento teste é esse, para descobrir qual que é o genótipo
de um indivíduo dominante. Então, eu quero descobrir o genótipo dele. Qual que é o genótipo dele? É azão-azão? É azão-azinho? Qual que é esse genótipo? Vamos descobrir? Bom, se você quer descobrir, vem aqui comigo, porque você vai fazer um cruzamento teste. O que que é? Você vai pegar esse cara que você não conhece e você vai cruzar ele com um homozigoto recessivo. Por que que você vai cruzar ele com um homozigoto recessivo? Gente, isso você vai ter que memorizar. O cruzamento teste é com homozigoto recessivo que você vai cruzar qualquer um, tá? Porque é o seguinte, os alelos recessivos sempre estarão, digamos que, ofuscados pela presença de um alelo dominante. Então, se eu tenho um alelo dominante que eu estou querendo testar, esse alelo dominante vai ofuscar o meu homozigoto recessivo, o caráter dos alelos dele. Então, o fenótipo dos filhos vai ser um reflexo direto de quê? Do dominante. O dominante vai mandar no que vai ser caracterizado aí pelos filhos, pela prole. E aí, com isso, você consegue descobrir qual que é o genótipo do pai. Como assim? É o seguinte, fiz o teste aqui, né? Bom, se eu fiz esse teste aqui, eu vou olhar agora a proporção fenotípica que vai ser gerada. Vamos supor aqui que nasceu todos eles, todos os filhos. Eu fiz aí vários cruzamentos e todos os filhos nasceram 100% com um fenótipo RH positivo. Se você fez vários cruzamentos e todos eles nasceram com RH positivo, isso quer dizer que todos eles possuem o quê? Possuem o azão. Se todos eles possuem o azão, não tem como o pai ter doado um azinho. Porque é o seguinte, ó, o filho vai ser composto por um alelo do pai, vamos supor que o pai é o primeiro ali, e por um alelo da mãe. E essa mãe aqui, ela só pode doar recessivo. Então, sempre vai ter um recessivo ali. Agora, se tem um dominante, esse dominante veio de quem? Veio daqui, ó. Veio deste indivíduo. Então, sempre, se 100% sempre teve um dominante, quer dizer que esse cara aqui só vai poder doar um dominante. E aí, com isso, vendo aqui o fenótipo dessa prole, dessa geração inteira, de todos esses indivíduos, eu consigo concluir que esse cara aqui é um azão. Agora, se o cruzamento fosse diferente, ó, fosse um azão, alguma coisa que eu cruzei com um azinho, e nascesse tantos indivíduos RH positivo quanto RH negativo, e mais ainda, numa proporção 3:1, daí eu conseguiria inferir que se nasceu alguém RH negativo, teve nascimento de homozigoto recessivo. Homozigoto recessivo recebeu um alelo da mãe e o outro alelo do pai. E como que esse pai está doando recessivo? Porque só se ele puder ter o alelo recessivo aqui. Então, a gente conduz cruzamentos teste para descobrir qual que é o genótipo de um ser vivo dominante. Tá? Esse é um dos usos. E o segundo dos usos está aqui no exercício que caiu para você resolver ali. Tá? Exercício muito bem elaborado, inclusive, que é o seguinte. Você quer descobrir o quê? Se um gene está em linkage, ou seja, se ele está associado ou seja, se ele está no mesmo cromossomo do outro.
tá? Então, você quer descobrir se um gene está em linkage com outro, se ele está associado ao outro, ou se ele está no mesmo cromossomo do outro, tá? Então, se o gene A está em linkage associado no mesmo cromossomo de um gene B. Então, você está estudando dois genes. Você quer saber se eles são assim, ó. Se eles estão no mesmo cromossomo. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, você vai ver o crossing over acontecendo, tá? E qual cruzamento me permite de ver isso? Bom, então você tem que saber. O cruzamento vai ter que ser bem parecido com o conceito anterior, tá? Então, o cruzamento aqui, só que aqui é um pouco mais específico. Você vai ter que pegar um cara que é heterozigoto para os dois genes e cruzar com um cara que é homozigoto recessivo para os dois genes, tá? Isso vai ser importante. Por quê? Você vai ver no resultado desse cruzamento aqui, e eu vou fazer na mão, vou fazer no braço aqui com você. Você vai poder assistir de uma maneira acelerada, porque vai tomar um tempo fazer esses cruzamentos aqui, se eles estiverem em linkage ou não, tá? Então, eu vou fazer duas situações, se ele estiver em linkage ou não, para você entender comigo a diferença de cada um, tá? Bom, primeira coisa, vamos pensar aqui, se ele estiver em linkage, então, em A e B, em linkage. E aqui A e B em cromossomos diferentes. Então, você vai fazer esse cruzamento porque esse cruzamento aqui é o cruzamento que permite que você tome essa conclusão aqui. Se ele está em cromossomo diferente ou se ele está em cromossomos iguais, ou seja, se ele está em linkage, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer o cruzamento. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco preguiçoso para fazer cruzamento, mas a gente tem que fazer, tá? Então, vamos pegar aqui se ele tiver em cromossomos diferentes, que é mais simples. Vamos começar com o mais fácil, tá? Se eles estiverem em cromossomos diferentes, vai ter a segregação independente. A segregação independente vai ser o seguinte, ó. Eu vou poder gerar gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Porque se eles estão em cromossomos diferentes, o cromossomo que está o A vai poder se juntar ao cromossomo que está o Bzão. O cromossomo que está o Azinho vai também poder se juntar ao cromossomo que está o Bzão. O cromossomo onde está o Azinho também ao que está o Bzinho. Então, tudo é possível nesse aqui. Tudo é possível na mesma porcentagem, na mesma estatística, na mesma frequência possível. E aí, vamos lá. Aí, nesse aqui, é aquele que a gente fala da segregação independente, a gente monta o quadro de Punnett e coloca aqui os gametas da geração parental, então aqui os gametas da mãe, aqui os gametas do pai, por exemplo, e o pai, ó, por exemplo. Vamos pensar que o primeiro aqui é o pai. Quais são os gametas que ele gera? Ó, ele gera Azão, Bzão, é a combinação de tudo que tem ali, né? Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E a mãe? A mãe só gera gameta Azinho, Bzinho. É a única possibilidade, Azinho, Bzinho. E aí, com isso, você vai fazendo os cruzamentos aqui. Tá? Eu estou só fazendo o cruzamento aqui um pouco mais rápido. E aí você vai ter aqui a proporção fenotípica, né? Quando for nascer, você vai ter aqui um que manifestou característica Azão, Bzão, um que manifestou característica Azão, Bzinho, né? No fenótipo, manifestou o A dominante e o B recessivo, um aqui que manifestou Azinho, Bzão e outro que manifestou Azinho, Bzinho, tá? Então aqui você acaba tendo uma proporção fenotípica de todos os tipos de fenótipo possível de 1 para 1 para 1 para 1, tá?
quando você faz esse cruzamento. Já se você for nesse cara aqui, gene A e B em linkage, aí você vai ter que parar para pensar um pouco, tá? Aí você vai falar assim, tá, essa mãe aqui, se ela estiver em linkage, esse pai aqui do lado esquerdo, eu vou ter que desenhar o cromossomo dele, tá? Eu vou ter que lembrar, aí tem uma representação que a gente pode fazer, ó. Ao invés de desenhar o cromossomo duplicado, eu posso desenhar duas barrinhas assim e colocar aqui, ó, que ele é um Azão, Azinho, tá? Que ele é um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Pode colocar desse jeito, tá? E aí, essa outra mãe aqui, ela vai ser apenas Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aí, quando você faz a representação assim, você vai lembrar, né, que esses caras aqui, eles podem trocar, tá? E quando eles trocam, o que vai acontecer? Vai acontecer que em um percentual baixo de gametas, você vai ter gametas diferentes, tá? Então, você vai ter o gameta aí, por exemplo, o gameta normal aqui seria Azinho, Bzinho, né? Só que aí você vai ter um gameta que surge dessa recombinação, por exemplo, um Azinho, Bzão. Esse aqui é um recombinante. E aí você vai ter um outro gameta Azão, Bzinho. Esse aqui surge do quê? Da recombinação. E aí você vai ter um outro gameta Azão, Bzão, que ele é um normal, né? Vamos chamar aqui de normal. Não recombinante, né? Normal. Tá? Então, esses recombinantes é um percentual baixo. Sei lá, vamos dizer que 10% é assim, tá? E 90% é o resto. Então, 45% aqui, 45% aqui. Isso aqui depende muito da distância entre esses genes e você não precisa saber disso para um exercício conceitual assim. Só que quando eu coloco uma frequência em cada gameta, eu vou ver que a frequência fenotípica ela vai ser diferente, tá? Então, o que vai acontecer aí na frequência fenotípica? Na minha frequência fenotípica, o meu fenótipo heterozigoto, ó, vamos fazer aqui, ó, por exemplo. Na minha frequência fenotípica, eu não vou ver uma proporção 1 para 1 para 1 se eles estiverem em linkage. Por quê? Porque vai ter toda uma confusão aqui com os gametas, tá? Eu vou ter um percentual de gametas sendo formado como gameta recombinante, ou seja, gameta diferente do gameta que o pai faria se não houvesse o crossing over. E com isso, sei lá, a minha proporção fenotípica aqui poderia aparecer assim, ó. Pegando aqui o 45% seria... Deixa eu... Poderia falar aqui, ó, 0,45 para 0,1 para 0,1 para 0,45 para 0,05 para 0,05 para 0,45. Então, eu observaria aqui no resultado desse cruzamento teste uma proporção fenotípica que não é o 1 para 1 para 1 para 1, né, por conta dessa recombinação aqui, eu ia saber que esses genes estão em linkage por conta disso, tá? E aqui, por que eu coloquei 0,05? Porque a soma deles vai dar 0,1. E 0,1 representa aí o 10% dos gametas recombinantes, tá? E é isso. Dessa maneira, eu consigo avaliar, né, esse cruzamento, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque esse cara homozigoto recessivo aqui, ele só ia doar um tipo de gameta, ele só ia doar Azinho Bzinho. E quando eu cruzar o Azinho Bzinho aqui com esses outros, ele não vai influenciar no fenótipo. Quem vai influenciar no meu fenótipo vai ser apenas o cara que tem os alelos dominantes, tá? E por isso, essa é a resposta do nosso exercício. Vamos voltar para o exercício. Qual que é o cruzamento teste
que eu consigo ver se tem genes associados? Vai ser aqui, principalmente porque eu tenho um cruzamento com um homozigoto recessivo. Eu tenho 2 genes sendo estudados. Eu preciso ter 2 genes sendo estudados para ver se tem genes associados. E aqui, melhor ainda, esse cruzamento do Azão-Azinho, Bzão-Bzinho é o cruzamento perfeito para entender o quanto esses genes aí estão associados, tá bom?